Bom, pessoal, a gente vai começar a nossa primeira aula hoje. A gente vai falar sobre conceito de força, tá? Depois a gente vai passar para campos. Depois a gente vai discutir carga de elétron e como a gente pode eletrizar alguma coisa, né? Causar um desequilíbrio na distribuição de carga. E finalmente vamos terminar com a lei de Coulomb. Bom, primeiro eu fiz uma pergunta lá no fórum sobre o que era força. Alguns já responderam, mas em geral você vê em livros que a definição de força é a segunda lei de Newton, né? Força igual a ma, massa vezes aceleração. Alguns dizem, se um corpo está acelerando, então existe uma força sobre ele, ou então quando a soma dos momentos é zero, então a soma das forças externas é zero, e etc. Mas eu acho que essas definições elas acabam andando em círculos, elas não definem bem o que é força, né? Na verdade. E outro ponto, a gente tem uma definição, ela tem que sempre ser verdade. A gente já viu exemplos, por exemplo, em Física 1, que é a força de atrito, né? Força de atrito, ela não obedece à lei igual a força igual a ma, certo? Então, e além disso, isso aqui é verdade quando a gente já entra no atrito dinâmico, né? Então, o que acontece é que força de atrito ela não obedece igual a ma, e essa aqui é a força de arrasto, tá? Essa é a força quando a gente tem um corpo caindo, e em geral em Física 1 e Física 2 a gente elimina a força do atrito do ar, mas em geral não é o que acontece. A gente tem, quando a gente cai de paraquedas, a gente chega numa chamada velocidade terminal, que é uma velocidade constante, porque a força-peso contrabalanceia com a força de arrasto, tá? E essa força de arrasto vai depender da velocidade com que você está se movendo nesse fluido que é a atmosfera. Então, essa seria a situação em que você encontra esse tipo de força. Outro problema é que, você poderia falar que normal e tração também não obedecem, primeiro de tudo. Segundo, que elas nem forças são, tá? Quando a gente fala de força de normal, quando a gente vai olhar mesmo para um bloquinho, a gente tá falando daqui da força-peso dele, tá? Mas aí quando você olha, parece então que ele está caindo. O que faz então matematicamente entender que ele está sobre uma superfície que não deixa ele cair? Então a gente insere a normal, tá? Mesma coisa com a tração. A gente tem aqui um fio com uma bolinha e a gente vê, o fio tem um força-peso caindo para baixo, mas por que ele não está caindo? O que impede ele de cair? Então existe uma força que está segurando ele, mantendo a uma distância L, né? Que vai depender do ângulo, mas L do teto. Então a gente não. As forças normal e tração elas entram para fechar a conta, né? Da soma das forças é igual a zero e portanto ele está parado, certo? Tá. Outra coisa que existe esse conceito de força, como vocês conhecem, é uma definição mais clássica, tá? Uma definição mais antiga. E existe também o formato mais geral dela, né? Que é utilizando o momento linear, a quantidade de movimento, vai depender do que vocês gostam de chamar mais. Mas lembra que P é justamente mv. Vamos lembrar aqui também que derivada, né? Derivada significa variação de algo, vou colocar um S aqui, sobre a variação de um tempo ou variação, depende do que você está variando, tá? O importante é você entender que esse d dt, ele é quase um delta, né? Mas é quando esse tamanhozinho, que é o delta, fica muito pequeno. Então a gente começa a entender como cálculo diferencial, tá? Só para lembrar alguns que não estão. Então, você vê aqui que se você fizer a derivada do momento com relação ao tempo, né, variar o momento com relação ao tempo, como a massa é constante, na maioria dos casos, tem alguns casos que não, e esse caso aqui engloba justamente a massa não constante,
por exemplo, um foguete é um caso, né? O foguete ele está aqui, ele emite uma massinha para andar, isso faz com que ele vá para uma velocidade para frente, mas como ele emitiu uma massa, a massa dele vai diminuindo. Isso também está inserido aqui nesse formato de segunda lei, tá? Então aqui você vai ter dv dt, e aqui a gente sabe que isso aqui é a aceleração, porque a aceleração é a variação no tempo da velocidade. Então você, no final das contas, tem que dp dt é igual a ma, que é a fórmula conhecida por todos antes, tá? Então P é uma quantidade mais fundamental, assim, você pode abordar mais problemas usando essa definição de dp dt. Outro problema é que na mecânica quântica não existe o conceito de força, mas existe o conceito de variação de momento, tá? Então, o importante mesmo é você falar dessa variação do estado do movimento. Estado do movimento, a gente tem dois, basicamente, parado e se mover. Então, o que acontece? A força, o causador do movimento, ele entra nessa parte aqui. Como esse movimento se deu, né? E como esse movimento se dá é a origem da força. E vocês já até agora já estudaram principalmente a origem mecânica. A origem mecânica no sentido de que quem causou o movimento foi uma pessoa empurrando, uma pessoa puxando. Houve um contato com o seu objeto de estudo, que em geral foram bloquinhos, carros, coisas assim, tá? Então, você está exercendo alguma interação de contato aqui, ou você está puxando alguma coisa através de um fio, né? Polia, principalmente, tá? Então, essas seriam as interações mecânicas. Só que no final de Física 2, vocês estudaram a interação gravitacional, que foi a primeira força de campo de vocês. Campo porque a influência dela está permeada por todo o espaço, tá? Então você não precisa exatamente ter contato para sentir a influência dessa força. Então, uma massa gera uma influência no seu espaço ao redor, que por sua vez interage com outra massa a uma certa distância. Então, você tinha que as forças na gravitacional se atraíam, certo? Então, você tinha uma questão de atração que vai depender do quão longe ou quão perto. E também dependia da quantidade de massa que você estava falando, ok? Então, esse foi o primeiro caso, que é o campo gravitacional. O que acontece também é que existem mais 3 forças estudadas até agora pela física, que são forças de campo, que são a força elétrica, a força forte, a força fraca e a gravitacional, tá? Por que elas são fundamentais? Porque até agora, no nosso conhecimento, todos os fenômenos físicos podem ser explicados como combinações dessas forças. Então, elas seriam os blocos fundamentais para explicar por que as coisas se movem, por que as coisas interagem, entendeu? Então, vamos falar um pouco então dessa força. Esse curso é destinado a estudar uma força, e no seu sentido clássico. Eu vou explicar por quê. Por que a gente estuda essa força? Primeiro, que ela é perceptível macroscopicamente, no sentido que você toma choque, você pode fazer experimentinhos de criança, de esfregar uma caneta Bic na cabeça e ver os papeizinhos se atraindo, tá? Outra coisa que é muito importante é que ela explica a estrutura da matéria. Ninguém aqui é criança mais, então eu posso falar de átomos aqui. Todo mundo já sabe que isso existe, é uma verdade para vocês. Então a gente sabe que o átomo ele é composto de prótons, nêutrons, né?
são cargas neutras, ou seja, não se atraem, é bem complicado, a gente acaba indo para uma coisa muito cíclica. E elétrons, tá? Eu gosto de botar os elétrons de amarelo. Então, você tem elétrons que vivem rondando, tá? Então, você sabe que essas cargas são cargas, né? Você sabe que o elétron tem, hoje em dia você já sabe que o carga elétron tem carga negativa, que o próton tem carga positiva e que o nêutron não tem carga. Então a gente consegue já entender muita coisa da estrutura da matéria, mesmo usando física elétrica, tá? A maioria dos efeitos, dos fenômenos físico-químicos que a gente vê são de origem eletromagnética. Posso dar um exemplo de óxido de redução, é um exemplo muito bom. E mesmo nos laboratórios convencionais, eu não estou falando de LHC, essas coisas, tá? Que é onde você vê força forte e força fraca aparecendo. Mas, por exemplo, em laboratórios de ótica, tudo que você está falando ali é de interação eletromagnética. Então, laboratórios convencionais no sentido de laboratórios que praticamente toda universidade tem algum laboratório de ótica, ou laboratório de fotônica, ou laboratório de supercondutividade, semicondutores, o que for, tá? Então, mas aí, o que acontece? Na força de campo, como a gente tinha antes, a gente tinha a massa, tá? A massa, ela é a carga gravitacional. Então, eu posso colocar um cilindrozinho daqueles pezinhos assim, né? 10 quilos, ok? Seria a carga gravitacional. É a carga no sentido de... é o que o campo consegue interagir com, tá? Na verdade, Newton, ele não definiu exatamente o que é massa, ele definiu como a massa se comporta num campo gravitacional. Assim como a gente também não tem o eletromagnetismo clássico, ele não entende o que é a carga, ele entende como a carga se comporta. Ele diz o seguinte, tá, se eu tenho um próton e eu tenho um outro próton, tá? Na verdade, você poderia até colocar assim, problema clássico, eu não sei corpo A e corpo B. Eu vejo que eles se atraem, tá? Eu vejo corpo C, corpo A e corpo C, né? Aí eu vejo que eles se repelem, tá? Desculpa aqui. Ok? E depois eu vejo que um corpo B e um corpo D se repelem também. Então eu digo assim, ah tá, então eu vou chamar esse cara de carga mais e esse cara de carga menos. Então eu vejo cargas diferentes se atraem. Aí eu vejo, se A é igual a mais, então C deve ser igual a carga mais. E se a carga B é uma carga menos, então D também é uma carga menos. Então, no caso do eletromagnetismo, a gente sabe não exatamente se aqui é mais ou menos, não? Esse conceito ele é arbitrário. A gente sabe como elas se comportam na presença uma da outra. No caso da gravitacional, a gente só tinha carga atrativa. E no caso eletromagnético, a gente tem tanto atrativa quanto repulsiva, tá? Então a gente sabe aquela opostos se atraem, né, iguais se repelem, ok? Então, no nosso primeiro momento, a gente vai estudar eletrostática. Significa dizer que as cargas que a gente está falando, elas estão estáticas em relação a si, tá? Lembra que eu falei um pouco
do porquê na aula de inauguração que as cargas em movimento têm corrente. E se elas têm corrente, né, elas formam uma corrente. Se elas formam uma corrente, a gente vai ter o aparecimento do campo magnético. Então, para a gente primeiro estudar mais básico, que é a eletrostática, a gente vai se restringir a cargas que não se movem entre si, tá? Então, outro ponto importante é que eu falei do elétron. O Millikan, ele fez um experimento com uma gotinha de óleo, digamos que ele colocou entre duas placas carregadas, tá? E fez essa gotinha de óleo se equilibrar. Então, ele conseguiu que aqui ela sofre uma força elétrica e aqui ela está sofrendo a força peso. Então, ele igualou. Esse experimento ficou muito famoso por descobrir a carga fundamental do elétron, tá? E o que é interessante, que a física, aqui a gente não vai descobrir porquê, mas usando eletrodinâmica quântica, você consegue saber por que o elétron é quantizado. Porque quantizado no sentido de ter uma quantidade mínima, né? É igual a 1,6 vezes 10 a menos 18 Coulomb. Coulomb é a unidade de carga elétrica que a gente vai usar, tá? E quem possui essa carga, a menor carga, é o próprio elétron, ok? Então, quando a gente está falando de um corpo, a gente sabe já que, na verdade, a gente tem um corpo neutro, né? Significa, em química, vocês já devem ter visto isso, química do ensino médio mesmo, que significa dizer que o número de prótons é igual ao número de elétrons, certo? Então, quando você tinha um íon, né? Lá, sei lá, Na+, não significava que você tinha ganhado uma carga positiva. Na verdade, você tinha perdido uma carga negativa, certo? E assim como o Cl- ganhou um elétron, né? Então, o balanço da carga total do corpo é o quanto de excesso ou quanto de falta de elétrons tem. Então, isso é dado por essa fórmula aqui, tá? E como é que a gente pode perder ou ganhar esses elétrons? Uma das formas seria a nível atômico, como a gente falou, quando a gente tem, principalmente, a gente tem primeiro ligações iônicas, né? Por exemplo, a gente sabe que o sódio está lá de boas, neutro, e a gente sabe que o cloro está lá de boas, neutro. Mas tem aquela história de que eles querem ser parecidos com os gases nobres e eles fazem um acordo, que o acordo é que o sódio vai se livrar de um elétron e o cloro vai absorver esse elétron, tá? Então, você tem, por exemplo, a nível atômico essa situação, ok? Outra situação seria a ligação covalente, né? Em que você tem um compartilhamento de elétrons, mas, em geral, você sempre tem um cara que é mais eletronegativo, aquele cara que puxa mais elétrons para si. No que ele puxa mais elétrons para si, quando você, por exemplo, coloca em água, o HCl, o H perde esse elétron e o Cl ganha esse elétron, né? Então, o que acontece? O que acontece é que você pode, a nível atômico, você perde você faz essa troca de elétrons, mas ela também pode ser mecânica. Ela, quando você vai olhar, no fundo, ela é uma interação atômica também. Mas o atrito faz com que dois corpos, que ao serem esfregados entre si, troquem esses elétrons, né? Esse é o grande exemplo da lã, do bastão de vidro, né? Quando você tem um bastão e você tem um pedaço de pano, alguma coisa, ou o seu cabelo, a caneta Bic, certo? Então, o bastão depende muito da situação,
digamos que ele perca elétrons e esse cara fique cheio de elétrons. E, em geral, isso aqui dá aquele estalinho, tá, eletrostático, ok? Então, por exemplo, o que é que você pode fazer? Você pode gerar uma indução eletrostática. Então, tá, eu eletrizei aquele bastão, né? Com que eu eletrizei aquele bastão, eu posso chegar perto de uma bola que está aterrada, ou seja, ela tem como trocar elétrons com a Terra, ok? Então, o que acontece? Esse cara aqui vai ter positivo. Ah, os elétrons, aqui está neutro, mas ele vai dizer, nossa, os elétrons desse cara aqui, eles vão começar a ir para o outro lado. Quer dizer, não, parte, e aqui começar a ficar positivo, tá? E aí, o que acontece? Como esse cara está aterrado, ele começa a roubar os elétrons desse lugar aqui. E aí você depois até pode cortar e causar uma eletrização permanente. Então esse cara fica todo agora eletrizado negativamente, ok? Então isso seria uma indução eletrostática. Outro ponto interessante, mas que também só foi explicado com a eletrodinâmica quântica, é que essa carga é conservada. Bom, a gente sabe que se eu dei um elétron aqui, ele foi parar em algum lugar. Vamos pensar a quantização desse primeiro ponto, né? Então a gente já viu que se você trocou elétrons lá nos íons, um vai ficar com e o outro vai ficar sem. Mas o que acontece é que você pode ter também uma criação espontânea de um par elétron, e como a carga é quantizada, então espera-se que tenha o que eles chamam de pósitron. Essa setinha ao contrário, ela significa reversão temporal, é porque as antipartículas elas vivem o tempo ao contrário, tá? É só uma notação, mas aí elas estão, digamos, mecanicamente as duas estão se movendo para frente, tá? Isso é só para simbolizar que é uma antipartícula. Esse aqui é o pósitron e esse aqui é o elétron. Esse foi um fato muito incrível da parte da eletrodinâmica quântica que foi prevista por Dirac, e ele mesmo não acreditou que a teoria dele estava dando isso, achou que a teoria dele estava errada, até um dia que descobriram no laboratório um pósitron, e aí acabou, então mudou completamente, tá? Isso aqui, alguém já deve ter visto em alguma camiseta, alguma coisa assim, é um diagrama de Feynman, né? Então, você está dizendo aqui que nessa linha do tempo, um raio gama veio e criou uma partícula e antipartícula, né? Então vamos aos fatos experimentais da força elétrica. Bom, primeiro de tudo é que ela, assim como a força gravitacional, é proporcional à quantidade de carga envolvida, tá? Quanto mais carga, mais forte ela é, tá? Outro ponto é que ela é muito fraca com a distância. Então, assim, se as cargas estão muito perto, elas interagem bastante. Mas se você afastá-las, a força cai muito, tá? E eu coloquei aqui que ela depende de 1 sobre R elevado a K, ou seja, uma potência de R. R é a distância entre as cargas, tá? Porque eu vou depois fazer uma discussão sobre por que 2. Por que ao quadrado, né? A gente vai... Vocês já viram isso na vida. E também que a força é atrativa e repulsiva. A gente já viu isso, que tem cargas positivas e cargas negativas, no sentido de que o movimento causado por a interação entre elas é repulsiva ou atrativa, tá?
Então, o que acontece? Que Coulomb, né, chegou com uma fórmula empírica no sentido de que ele descobriu, foi medindo número por número, mudou um a um, mudou a distância, mudou a carga, e descobriu essa fórmula, que a força elétrica ela é proporcional às cargas 1 e 2, né? Carga 1 e 2, eu tenho uma carga aqui e eu tenho uma carga aqui. Ela tem uma constante proporcionalidade, que é 1 sobre 4πε0, ou 9 vezes 10 a nona, né? Que é Newton por Coulomb ao quadrado, que é Newton metro ao quadrado por Coulomb. Por que eu posso saber isso? Porque no final das contas você tem que eliminar essa carga, então ela tem que estar embaixo, e eliminar essa distância, então ela tem que estar em cima, para sobrar o Newton. Fácil, ok? Depende da distância, né? Esse R, entenda, alguns problemas colocam como se fosse R1, R2 e a distância vetorial, diferença vetorial entre eles, tá? A constante que a gente já falou. E outra coisa curiosa, talvez que vocês não tenham visto antes, é esse R chapéu. Chapéu significa unitário, tá? Então é um vetorzinho unitário, mas por que o R? Porque ele vai sempre apontar paralelo a essa distância. Ele sempre vai apontar para o centro e na direção das cargas, né? Para dentro se for positivo, então tem um sinal aqui que vai depender da carga, né? A carga Q1, se for negativa, vai contribuir com um sinal negativo aqui. Se Q2 também for negativo, menos com menos a mais. Então a força é repulsiva, ok? Então, e alguma pergunta que eu faço, deixa o questionamento aqui, é por que a força elétrica, o que faz, eu acho que vocês vão lembrar que a força gravitacional tinha uma coisa muito parecida, que era G, M1, M2, R ao quadrado. Bem parecida, e a gente fala de massas gigantescas, mas por que a força gravitacional é mais fraca que a força elétrica? Qual é o que na fórmula das duas faz essa diferença, tá? Outra coisa que a força elétrica, assim como a força gravitacional, tem é o princípio da superposição. O que significa isso? Significa que se eu tiver várias carguinhas aqui, né, e eu tenho uma outra carga aqui, que eu vou chamar de 1. Então aqui vai ser 2, 3 até N, tá? Elas vão interagir entre si e a força que um vai sofrer nada mais é do que a soma das forças de cada uma das cargas. Então vai ser o que facilita muito a conta. Por quê? Porque aqui tudo bem, aqui a gente está falando de cargas pontuais. Mas se essas cargas forem tão concentradas e você não conseguir distinguir a distância entre elas, então, no final das contas, vem a parte que vocês precisam saber integral. Porque se eu tiver uma distribuição contínua de carga, a ideia também é que seja uma soma. E aí a gente vai fazer aqueles truques básicos de pegar um elementozinho e depois integrar, ok? Mas isso vai ser explicado com mais calma depois. Então, para terminar a aula, eu deixo essa lista de exercícios do Halliday, que eu não escrevi aqui, e eu devo preparar logo mais uma outra aula de exercícios para entender melhor esses conceitos que foram passados aqui nessa aula, tá? Então, por enquanto é só isso, e a gente se vê na próxima aula.